pessoal, aqui é o professor Juarez Neto, estou mais uma vez na área e vou resolver mais 10 questões voltadas para o concurso da Polícia Municipal do Eusébio. Então vamos lá, se inscrevam no canal, deem o like e vamos resolver essas 10 questões. A primeira questão, pessoal, diz o seguinte: uma pizzaria vende uma mini pizza por 19 centavos e um copo com 300 ml de suco por R$1. Com a finalidade de estimular as vendas, a empresa pretende vender um combinado de 10 mini pizzas e um copo com 480 ml de suco. Qual deve ser o preço cobrado se a pizzaria der um desconto de 10%? Olha, pessoal, a questãozinha coloca um pouquinho de porcentagem lá no final, mas o começo é bem aquela aritmética mais básica, né, de problemas. Então vamos organizar aqui nossa questão. Ele vende a mini pizza por quanto? Qual o valor da mini pizza, pessoal? É de 19 centavos, não é? Esse é o primeiro dado que ele dá. Ele diz que cada mini pizza custa 19 centavos. E ele diz o que mais? 300 mililitros de suco custa quanto, pessoal? Ele equivale a R$1. Beleza? Não é o que ele dá na questão? São esses os dados. E aí ele quer fazer o quê? Ele quer estimular as vendas. E aí, para estimular, ele monta um combinado. Ele vai montar um combinado formado por 10 mini pizzas, né? 10 mini pizzas e o quê? 480 ml, né? 480 mililitros de suco. Então ele vai formar esse combinado aí. Aí eu te pergunto, quanto custa 10 mini pizzas, pessoal? Esse é fácil, né? Se uma mini pizza custa 19 centavos, 10 mini pizzas, né? Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 10, a vírgula anda para direita. Então vai dar quanto? R$1,90. Então a gente sabe que em 10 mini pizzas ele vai vender por quanto? Por R$1,90. Beleza. E outra coisa, 480 ml de suco, quanto que ele tem que cobrar? Aí eu faço uma regra de 3, né? Se 300 ml de suco equivalente a R$1, né? Vamos organizar aqui. 300 mililitros de suco equivale a R$1, quanto que ele tem que cobrar por 480 mililitros de suco? Hein? Faço aí essa regrinha de 3. X vezes 300 dá 300x igual a quanto? 480 vezes 1. Um número multiplicado por 1 é ele mesmo. Beleza? Qual o valor de x? 480 dividido por 300. E aí, ó, corta 0 com 0 e fica o quê? 48 dividido por 30. Vamos aqui para o rascunho. 48 por 30 vai dar 1, né? 1 vezes 30 dá 30. Subtraindo de 48 dá 18. Então, quanto que dá aqui, pessoal? 18 por 30 não dá, não é verdade? Então, tem que colocar a nossa vírgula, ficando 180. Agora, por 6, 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 3 dá 18. E aí o resto fica 0, beleza? Então, qual o valor que ele cobra por 480 ml de suco? 1,6, né? Que é exatamente R$1,60. Então, qual o valor de x nesse caso? O x é R$1,60. Vou escrever assim, beleza? Então, o combinado dele, pessoal, o combinado vai custar quanto? O combinado é R$1,90 da pizza e R$1,60 do suco. Então, qual o valor total? O valor total é só eu somar, né, esses dois resultados. Então, o valor total é quanto? R$1,90 somo com R$1,60. Então, quando eu somo isso aqui, ó, 0 com 0 dá 0, 9 com 6 dá 15, né? Vai 1, então 3,50. Então, olha aí, pessoal, encontrei o valor do combinado, né? Que é de 3,50. Só que ele diz que quer vender esse combinado para estimular as vendas. E além disso, ele vai dar o quê? Ele vai dar 10% de desconto. Então, ele vai dar 10% de desconto em cima desse valor, né? Então, quanto que é 10% de... O de, né? Aquela preposição que eu falei, é uma multiplicação. De quanto? De 3,50. Quanto que dá isso daqui, pessoal? Corta 0 com 0. E aí eu vou dividir 3,50 por 10. Número dividido por 10, a sua vírgula anda para
esquerda. Então ela anda uma casa para a esquerda, vai dar quanto? 0,35, beleza? Andou uma casa para a esquerda, ficou na frente do 3, ó. Tá aqui, ó, na frente do 3. Tem que colocar o 0 para complementar o número. Então, ele vai dar 10% de desconto, né, em cima desse valor. Qual é o valor do desconto? O valor do desconto é de 35 centavos. Beleza. Se é de 35 centavos, qual é o valor que ele iria cobrar? 3,50. Só que ele não quer dar o desconto de 35 centavos, então eu vou tirar quanto? 35 centavos. Subtração, né? Lembrando, vírgula abaixo de vírgula. 0 menos 5 não pode. Pede emprestado, fica 4, né? Então ele fica 10. 10 menos 5, 5. 4 menos 3 dá 1. E 3 menos 0 dá 3. Então esse é o valor que ele vai cobrar do combinado, né? Com os 10% de desconto. Se ele não desse o desconto, ficaria quanto? 3,50. Só que ele não dá 10% de desconto, então fica exatamente esse valor aí. Beleza. Então, qual é a alternativa? A alternativa é a letra A, né? Que é o valor de 3,15. Então, finalizamos aí a primeira questão, beleza? Vamos agora resolver a questão de número 2. Vamos agora, pessoal, resolver a segunda questão. O enunciado, vamos ler o enunciado, diz o seguinte. Sarto tem um terreno quadrado que mede 27 metros cada lado. Ele deseja colocar uma cerca elétrica de 6 fios ao redor do terreno. Quantos metros de fio será necessário para executar o serviço? Olha aí, pessoal, questãozinha de geometria. Como eu falei, né? Geometria básica que está lá no edital de vocês, ele vai cobrar muito essas figuras bem clássicas, né? Quadrado, triângulo, circunferência, sei lá, trapézio, pode cobrar qualquer um, mas as mais clássicas que a gente já vem fazendo nas outras listas, ele cobra basicamente o quê? Área e perímetro, não é verdade? Então, mais uma vez, uma questãozinha aí que ele vai exigir a questão do perímetro. Então, ele diz que o Sarto tem um terreno quadrado, beleza? Qual o valor do lado desse terreno? É de 27 metros, né? Então, ele tem 27 metros aqui, aqui, aqui e aqui, já que o terreno é quadrado, beleza? Então, tem todos os lados iguais. Então, em cada lado do terreno, ele diz que ele vai colocar o quê? Uma cerca, certo? Só que essa cerca, ela tem 6 fios. Então, em cada lado do terreno, ele vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios. Ele vai colocar 6 fios aqui, 6 fios aqui, 6 fios aqui, 6 fios aqui. Certo? Então, tudo que eu estou fazendo de um lado, né, eu vou fazer para os demais. Beleza. Se cada lado tem 27 metros, ele vai gastar quantos metros de fio em um lado? Eu vou colocar quantos fios aqui? 6. Se eu tenho 27 metros, então eu vou ter 27 vezes 6 metros de fio. Não é verdade, pessoal, que eu tenho que multiplicar por 27? Porque o lado mede 27. Como eu tenho 6 fios, eu vou pegar 6 fios de 27 metros, que eu vou colocar para formar a minha cerca, né, elétrica. Beleza. Aí ele quer saber quanto que ele vai gastar de fio aí nesse processo aí de instalação da cerca elétrica. Então, o quanto que ele vai gastar de fio vai ser o que ele vai cobrir todo o seu terreno, não é verdade? E eu cobrir todo o meu terreno é o quê? Eu somar esse lado, esse, esse e esse. E aí eu vou ter a quantidade de fio que eu vou gastar em metros. E eu somar todos os lados é exatamente o quê? Somar todos os lados de uma figura geométrica é o cálculo do perímetro, não é? Então, eu vou pegar o 27 vezes 6, beleza? E eu vou somar 4 vezes, né? Por que 4 vezes? Porque eu tenho aqui, aqui e aqui. Então, eu vou pegar o 27 vezes 6 quantas vezes? 4 vezes. Então, só pegar esse daqui e multiplicar por quanto? Por 4. E aí eu tenho quem? O meu perímetro, né? Porque o perímetro não é a soma dos lados. Eu sei que em cada lado mede 27 vezes 6. Só que não tenho ele 4 vezes. Por isso que eu multiplico por 4. Né? Então, o perímetro fica como? 27 vezes 6 vezes 4 dá quanto? 24. E aí, quando você multiplica 27 vezes 24, né? Opa! Fica como? 27 vezes 24 vai dar 4 vezes 7 dá 28, né? Sobe 2. 4 vezes 2 dá 8. Com 2 dá 10. 2 vezes 7 dá 14. Sobe 1. 2 vezes 2 dá 4. Com 1 dá 5. Beleza. Desce o 8. 0 mais 4 dá 4. 1 mais 5 dá 6. Então, qual é o valor do perímetro?
o perímetro, que é o que ele vai gastar com cada fio, né? Aliás, com de fio total, é de 648 metros, né, pessoal? Então, questãozinha aí que a gente só tem que ter essa interpretação, que ele vai colocar 6 fios em cada lado, e no final, para saber a quantidade de fio que ele vai gastar, é só somar todo mundo. E aí eu encontro o valor de 648. A alternativa dessa questão é a letra A. Beleza, a alternativa é a letra A. Então, ó, matamos mais uma questão. Vamos para a questão de número 3. Pessoal, vamos resolver agora a terceira questão. Vamos ler o enunciado. 4 amigos atuam em profissões diferentes. Raí é cearense e, como professor, trabalham no mesmo bairro que Paulo. O professor, o advogado, o engenheiro e Marcos trabalham na mesma empresa. O advogado, o contador e Raí são todos são de estatura alta. O contador costuma ir ao estádio de futebol com Paulo e Vinícius. Com base nessas informações, concluímos que... Olha aí, pessoal, uma questão que, se a gente ler todo o enunciado assim como eu li e tentar resolver, a gente não sai do canto. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ele te dá várias informações. Então, você tem que ler informação por informação e, a partir daí, concluir alguma coisa. Como que eu vou concluir? Eu vou organizar meus dados, né, assim, em forma de tabela, certo? E, a partir das afirmações, a gente vai tirar essas conclusões e colocar aqui na nossa tabela. Então, resumindo, ele tem 4 amigos, cada amigo tem uma profissão, né? Raí, Paulo, Marcos e Vinícius, com as profissões de professor, advogado, engenheiro e contador. E aí ele quer saber quem é quem, né? Qual a profissão de cada um. Então, beleza. Vamos ler aqui a primeira afirmação. A primeira afirmação é a seguinte, olha aí, Raí é cearense, né? Raí é cearense. Raí é cearense e, como o professor, trabalha no mesmo bairro que Paulo, né? Então ele fala de 3 pessoas, Raí, o professor e o Paulo. Se ele fala de 3 pessoas que trabalham no mesmo bairro, né? São 3 pessoas diferentes. Quem são essas 3 pessoas? Raí, Paulo e o professor. Se são 3 pessoas diferentes, você concorda que o Raí nem o Paulo pode ser professor? Porque são 3 pessoas diferentes. Raí, Paulo e o professor. Então, beleza. Desculpa, pessoal. Vamos para a segunda afirmação. O professor, o advogado, o engenheiro e Marcos trabalham na mesma empresa. Olha aí, pessoal. O professor, o advogado, o engenheiro e o Marcos. Então é porque o Marcos não pode ser nenhum desses 3, né? Porque ele fala o professor, o advogado, o engenheiro e o Marcos trabalham na mesma empresa. Então é porque o Marcos não é nenhuma dessas 3. Se ele não é nenhuma dessas 3, o Marcos, porque ele é o quê? Ele é o quê? Contador. Que foi a única que sobrou. Se ele é contador, nenhum outro pode ser o quê? Contador. Beleza? Já vou eliminando as outras alternativas, que é para Raí, Paulo e Vinícius. Bem, vamos para a terceira afirmação. A terceira diz o seguinte. O advogado, o contador e Raí são todos de estatura alta. Ó, o advogado, o contador e o Raí são de estatura alta. O Raí eu já sei que ele não é contador, ó, tá aqui. Então ele fala, o advogado, o contador e o Raí são altos. Então é porque o Raí também não é advogado, são 3 pessoas diferentes, né? Então o Raí não é o quê? Não é advogado. Se ele não é advogado, obviamente ele é o quê? Ele é o engenheiro. Então se ele é engenheiro, quem não pode ser engenheiro? O Paulo. O Marcos já é contador, né? E o Vinícius. Beleza. Será que eu consigo extrair mais alguma coisa daqui? Consigo. O Paulo. O que é que sobrou para o Paulo? O Paulo só sobrou essa opção aqui, ó. Ele não é nem professor, nem engenheiro, nem contador. Então ele só pode ser o quê? Advogado. Então, o restante, nenhum mais pode ser advogado. Beleza. O Marcos, eu sei que ele é contador, então ele não pode ser o quê? Professor. Então, para o Vinícius, sobrou o quê? Só sobrou a opção de professor, né? Então, veja que eu não precisei nem ler a última afirmação para conseguir completar a minha tabela. Beleza? Então, leia aí as alternativas e veja que a letra A diz o seguinte. Raí é engenheiro. Raí é engenheiro, ok.
Paulo é advogado, ok. Marcos é contador, ok. E Vinícius é professor, ok. Então, seria exatamente a alternativa A. Então, a questãozinha de raciocínio lógico bacana, onde eu organizo meus dados em forma de tabela e leio afirmação por afirmação para concluir alguma coisa. Fazendo isso, não vejo erro para essa questão. Beleza? Então, finalizamos aí a terceira. Vamos resolver a questão de número 4. Vamos agora resolver a quarta questão, certo? Antes de ler o enunciado, eu vou explicar rapidinho um pouco de estatística básica que a gente precisa para resolver essa questão. Essa questão ela te pergunta valores de média, moda e mediana. O que é a média? A média, por exemplo, de um conjunto de dados é eu somar todos os dados e dividir pelo total, né? Total de quantos elementos eu tenho, que no caso eu tenho 12, certo? Média, creio eu, que a gente já fez umas questões de média, vocês já têm uma noção melhor. Agora, o que é mediana? A mediana, chamar de MD, certo? Aqui a nossa mediana, ela é exatamente o elemento central aí do seu conjunto de dados. Só que eu tenho duas maneiras para calcular aqui a mediana. Quando eu tenho uma quantidade ímpar de elementos e quando eu tenho uma quantidade par. Vou mostrar as duas. Supondo que eu tenho esses dados aqui, 1, 3, 7, 9 e 10. Tenho aqui essa quantidade de dados. Quantos dados eu tenho? 5. 5 dados. Como que eu acho o elemento central, o elemento mediano? O elemento mediano, obviamente, se eu tenho 5 dados, é aquele elemento do meio. Ou seja, seria o terceiro elemento. Quem seria o terceiro elemento? Primeiro, segundo, terceiro. O terceiro seria o número 7. Mas supondo que eu tenho aí um universo maior de dados, como é que eu acharia essa posição central? Você acharia da seguinte maneira. Você pega a quantidade de elementos. Qual é a quantidade? 5. Você soma com 1. Por que você soma com 1? Só no caso da quantidade ímpar. E você divide por 2. Quanto que dá isso daqui? Dá 6 dividido por 2. E a resposta dá igual a 3. Certo? Então, qual vai ser a sua mediana? Vai ser aquele elemento que está na terceira posição. Ó. Primeiro, segundo e terceiro, que seria o número 7, beleza? Então, resumindo, para eu achar a mediana de uma quantidade ímpar de elementos, eu pego a quantidade, que é 5, somo com 1 e divido por 2. Né? Fazendo isso, eu encontro a posição do elemento mediano. Posição, primeiro, segundo, terceiro. Agora, supondo que eu tenho uma quantidade par de elementos. Quantidade par de elementos, vamos pegar aqui 1, 14, 16, 30, certo? Peguei aqui essa quantidade de elementos. Quantidade par, como é que eu acho a posição? A posição eu acho da seguinte maneira. Eu vou pegar a quantidade de elementos, que é 4, e vou dividir por 2. Beleza. Quanto que dá isso aqui? Dá 2. Então, a posição segunda e a posição terceira, eu tenho 2 elementos. Quem são os elementos que estão na segunda e na terceira posição? O 14 e o 16. Então, daqui, pessoal, eu vou fazer a média entre eles. A média do 14 com 16, a média é isso aqui, né? Ó. 14 mais 16 dá 30. 30 por 2 dá 15. Beleza, então essa daqui é a forma para eu achar a mediana quando eu tenho quantidade par de elementos. Né? Você vai pegar a quantidade, dividir por 2, aí você acha uma posição. Depois você pega a posição sucessora, segundo, terceiro. E aí você calcula uma média entre eles. Beleza? E moda. O que é moda? Moda é o mais fácil. Moda é aquele elemento que mais se repete no seu conjunto de dados. Beleza? Aquele que se repete mais é a moda. Vamos ler a questão. Questão de número 4. Em uma clínica de controle alimentar, um médico entregou ao seu assistente uma tabela com a massa em quilogramas dos 12 pacientes que haviam realizado consulta com ele em um determinado dia. Aí eu tenho a tabela. Para que o médico pudesse fazer uma melhor análise dos resultados expressos na tabela naquele dia, seu assistente calculou respectivamente os valores da média, da mediana e da moda do conjunto de resultados, encontrando correta e respectivamente, ó, enunciadozinho grande, mas resumindo, desse conjunto de dados ele quer o quê? Média, mediana e moda. E ele quer exatamente
nessa ordem aqui, ó, média, mediana e moda. Beleza. Aí, pessoal, ele te dá uma tabela onde os dados estão dispostos de forma aleatória. Qual a primeira coisa que você tem que fazer, que eu já fiz aqui, é colocar os dados em row. O que é o row? É você colocar eles em ordem crescente ou decrescente, né? E organizá-los. Ó, eu coloquei todos os meus dados em ordem crescente, ó. Coloquei aqui, ó. Começando do 54 e terminando no 92. Então você tem que fazer isso daí. Quando você fizer isso, aí você começa a calcular essas métricas, né? Então vamos para o cálculo, pessoal. Essa é uma questão também que eu aconselho você fazer calculando as métricas mais fáceis. De todas elas, qual é a mais fácil de se calcular? É a moda, porque a moda não tem muito o que fazer. O que é a moda? Moda é o elemento que mais se repete. Quem mais se repete aqui, pessoal? O 70. Por que o 70? Ele aparece duas vezes. Nenhum outro elemento aparece duas vezes, ou 3, 4, né? O 70 aparece duas vezes. Os demais elementos só aparecem uma vez. Então, quem é a moda desse conjunto de dados? A moda, o valor da moda é 70. Beleza. E agora, vamos ver aqui as alternativas. As únicas alternativas que a moda é igual a 70 é a letra A e a letra D. Então veja que eu já elimino a letra B e a letra C, né, pessoal? Tá vendo? Ó, rapidinho. Onde eu não fiz nem muita conta. Agora vamos para a mediana. A mediana. Para eu calcular a mediana, pessoal, tenho dois casos. Quantidade ímpar e quantidade par de elementos. Eu tenho quantos elementos? A questão não diz que são 12 dados? Então eu tenho 12 elementos. Então eu tenho que fazer o quê? 12 é par. Vou pegar o 12 e dividir por 2, né? Então, vou pegar aqui o 12, dividir por 2, que dá igual a quem? Dá igual a 6. Beleza. Então, vou pegar o elemento da sexta posição e o elemento da posição sucessora. Quem é que está na sexta posição? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E quem é que está na sétima? Esse aqui, né? Então, eu tenho o 70 e o 70, né? O 70 está na sexta e o 70 está na sétima. Então, quem é a mediana? É só eu fazer o quê? A média deles, 2. 70 mais 70 dividido por 2. Quanto que dá isso aqui? A média de um mesmo número, né? Vai dar quanto? Vai dar o próprio número, né? Fácil verificar isso daí. Então, quem é a mediana? A mediana é 70. Então, se eu for olhar agora as alternativas, para ver se eu já consigo responder, eu estava entre a A e a D, né? A D diz que a mediana é 88. A mediana é 88? Não, não é. A mediana é 70 e está somente na letra A. Então já consigo matar a questão sem calcular a média, né? Quem for calcular a média, pessoal, vai ter que somar isso aqui tudinho e dividir por 12. Não é difícil não, mas perde tempo. Então, só fazendo isso, a alternativa está na letra A, eu já finalizei a questão, ó. Não perco tempo. O segredo é não perder tempo, fazer logo as questões. E a dica é essa, né? Se ele te pede aos 3, moda, mediana e depois a média. Beleza, pessoal? Vamos agora para a quinta questão. Pessoal, agora vamos resolver a questão de número 5. A questão de número 5 diz o seguinte. A tabela abaixo mostra a tabela salarial de uma determinada empresa. Aí ele te mostra a tabela, que te dá a quantidade de funcionários e te dá o salário de cada um. E ele pergunta, a média salarial dessa empresa é... Então, pessoal, olha aí, ó. Questãozinha que ele pede média, né? Questão recente, questão de 2019, né? A banca gosta muito de cobrar essa parte de média, já percebi em algumas provas, né? Quando ele fala em estatística. Então, vamos lá, né? Porque assim, no edital tem lá a estatística básica, né? Então, ele não vai cobrar nada de tão complexo. Beleza. Média. Ele quer a média salarial, pessoal. Como é que eu calculo a média? A gente viu na questão anterior que a média, como é a média salarial, eu vou ter que somar todos os salários e dividir pela quantidade total, né? Só que atenção, o salário 900, ele só aparece uma vez? Não, porque o 900 ele é distribuído para 10 funcionários. Então ele aparece quantas vezes? 10 vezes, certo? Cuidado para não pegar só 900, 1.100, 1.300 e 1.500. Somar esses salários aí e dividir por 4. Não vai fazer isso. O 900 ele aparece quantas vezes? 10 vezes, porque é para 10 funcionários. Então a empresa vai pegar o 900 e vai distribuir 10 vezes. Beleza?
Então vai ficar 10 vezes 900. Da mesma forma, eu vou pensar com 1.100. 1.100 aparece uma vez? Não. Ele aparece 5 vezes, porque ele vai ser distribuído para 5 funcionários. Então, eu vou ter 5 vezes o 1.100. Beleza? Analogamente, eu vou fazer com os outros dados, que é 3 vezes 1.300 mais 2 vezes 1.500. Beleza? 2 vezes 1.500. Beleza. E eu vou dividir por quanto? Pela quantidade total, né? A quantidade total é quanto? Ó, eu vou pegar o 900, colocar 10 vezes, 1.100 5 vezes, 1.300 3 vezes, 1.500 2 vezes. Então a quantidade de vezes são essas, que são para os funcionários. 10 mais 5, 15. 15 mais 3, 18. 18 com 2 eu vou ter 20 aí o meu total. Quanto que é a média? A média dá 10 vezes 900, 9.000. Beleza. Mais 5 vezes 1.100, dá 5.500. 3 vezes 1.300, dá 3.900. 2 vezes 1.500 dá 3.000. Beleza. Opa, esqueci de colocar o 20, né? Aqui, 3.000. Desculpa, pessoal. Vou dividir por 20. Beleza. Quem é a média? A média, agora eu vou ter que somar tudo isso, né? Vamos somar tudo isso daí e dividir por 20. Vamos somar 9.000, 5.500, 3.900 e 3.000. Beleza. Ó, 0 aqui na primeira, 0 na segunda, 0 mais 5, 5. 5 mais 9, 14. 14 mais 0, próprio 14. Sobe 1, né? 1 mais 9, 10. 10 com 5 dá 15. 15 com 3, 18. 18 com 3 dá 21. Então, qual o valor da sua média? A sua média dá 21.400 dividido por 20. E aí, ó, 0 com 0. E vai ficar como a média? A média vai ficar 2.140, né? Na realidade, dividido por 2. E aí agora é só realizar essa divisão. Então você vem aqui, ó, 2.140 dividido por 2. Isso aqui para esse rascunho. 2 com 2 dá 1, né, pessoal? 1 vezes 2 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Desce o 1. 1 dividido por 2, pode? Não pode. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Acrescentar um 0. Acrescentar um 0 não, desculpa. Descer o 4, né? Dá para descer mais gente. Desce o 4 e acrescenta um 0 aqui. Beleza. Agora, 14 por 2, pode? Pode, que dá 7. 7 vezes 2 dá 14. E aqui fica 0, né? Desce esse outro 0. 0 dividido por 2 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. E aí o resto fica 0. Então, qual é o valor da média salarial? Fazendo essa conta, a sua média que a gente encontrou é de R$ 1.070. E aí está o valor da média salarial. Veja a questãozinha de média, onde eu tive que fazer o quê? Eu tive só que prestar atenção e pegar os salários e multiplicar pela quantidade de funcionários. Beleza? Mas nada de muito mirabolante. Questãozinha de média. Ok? Vamos para a questão de número 6. Agora, pessoal, vamos resolver a questão de número 6. A questão de número 6 diz o seguinte. Um relatório feito por um professor sobre os alunos de uma classe continha as informações seguintes. Aí ele te dá uma tabela. E pergunta, a nota média da classe total é D. Olha aí, pessoal. Questãozinha de novo de média, né? Focando aí bem nessa parte aí de estatística que foi pedido aí do pessoal. Então, vamos ver aqui. Ele te dá a quantidade de alunos, 20 alunos aí, e diz que a média da nota deles é igual a 7. E te dá outros 30 alunos e diz que a média é igual a 8. Ele quer saber quem é a média da turma, a média total aí da turma, né? Se de 20 alunos eu tenho média 7, de 30 eu tenho média 8, a média total vai ser a média de 50 alunos. Beleza. Esses 20 alunos aqui podem ter nota 6, 5, 9, 10, sei lá. Eu não sei a nota deles.
nem desses outros 30 alunos. Então, como que eu faço? Vamos ver aqui o seguinte. Vamos analisar por partes. Vou analisar primeiro essa linha da nossa tabela. A média de 20 alunos é igual a 7. Eu vou pegar esses 20 alunos. Como é que eu calculo a média deles? Eu vou pegar a nota de 1, x1, mais x2, mais até o x20, né? E eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 20. O que acontece se eu pegar a nota dos meus 20 alunos, né? São esses 20 e dividir por 20. O que acontece? Eu vou obter a média, não vou? Se eu pegar a nota dos 20 alunos e dividir por 20, eu obtenho a média dos 20 alunos. Quanto que é essa média? A questão diz que é 7. A mesma coisa eu vou fazer com a nota dos 30 alunos. Agora eu vou pegar aqueles 30 alunos, vou chamar de y1 mais y2 até o y30, né? Que são os 30 alunos. Eu não sei as notas deles, então por isso que eu chamo de x e de y. O que acontece se eu pegar a nota desses 30 alunos e dividir por 30? Eu obtenho a média, não é, pessoal? Pegar 30 notas e dividir por 30, eu obtenho a média. Qual que é essa média? É 8. Beleza. Só que ele quer saber o que, pessoal? Ele quer saber exatamente a média da turma total, que é a média dos 50 alunos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 50 notas e dividir por quanto? E dividir por 50. Então, vou pegar x1 até o xn. Xn não, né? No caso, até o x20. Então, ó, x20 mais y1 até o y30. Certo? Olha o que foi que eu fiz aqui, pessoal. Atenção. Eu peguei os 20 alunos com média 7 e peguei aqui os 30 alunos com média 8. Estou somando eles. Eu não tenho uma nota de todo mundo, que são os 20 mais os 30, eu tenho 50 notas. Aí eu vou pegar isso daí e vou dividir por quanto? Por 50. Porque eu não quero calcular, não é isso aí, pessoal? Não é? Quero calcular isso, né? Pegar, somar todas as 50 notas e dividir por 50. Só que atenção, quanto que vale esse meu primeiro quadradinho vermelho? Ele vale, ó, se eu pegar o 20 e multiplicar por 7, eu vou obter ou não vou obter essa soma aqui todinha? Vou, não vou, pessoal, só vou passar o 20 multiplicando. Então, quanto que vale esse primeiro quadradinho vermelho aqui? Ele vale 20 vezes 7. Quanto que vale esse outro? Da mesma forma, se eu passar o 30 multiplicando, eu vou ficar só com esse somatório aqui, ó, que dá quanto? 30 vezes 8. E aí eu acho a minha média, que agora é só fazer conta. Quanto é 20 vezes 7? 20 vezes 7 dá 140. Mais 30 vezes 8 dá 240. Né, pessoal? Quando você faz essa conta, dividindo por 50, vai ficar como? 140 mais 240 dá 380. Beleza, dividido por 50. Corta 0 com 0 e fica 38 dividido por 5. Vamos ver quanto que dá aqui. 38 dividido por 5, né? Vai ser 38 por 5, vai dar 7, né? Porque 7 vezes 5 dá 35. 38 menos 35 dá 3, né? Como 3 não pode dividir por 5, não tem mais ninguém para descer, coloca a vírgula e o 0. 30 dividido por 5 dá quanto? 6. 6 vezes 5 dá 30. Subtraindo aqui eu obtenho 0, né? Resto. Então, qual é a média dos 50 alunos? A média dos 50 alunos é 7,6. Né, pessoal? Então, uma questãozinha, ó, bem tranquila. Basta que eu raciocine dessa forma. E aí, ó, direto aqui, ó, jogo aqui na fórmula para a média dos 50 alunos, né? Só, não preciso nem saber a nota deles, eu não sei a nota de nenhum, mas eu sei a média dessas notas, né? Então eu consigo realmente fazer esse cálculo e chegar aí no 7,6. E o gabarito é exatamente a letra A, né? Gabarito aqui é a letra A. Então, pessoal, finalizamos aí a questão de número 6, vamos para a 7ª questão. Agora resolver a questão de número 7. Vamos ler o enunciado. Entre o conjunto de dados 4, 5, 8, 8, 10 e 13, a soma da média com a mediana e com a moda é, né? Então aí, pessoal, ele quer pegar esse conjunto aí
e quer simplesmente que você calcule a média, moda e mediana e some, né? A gente já viu isso daí. E ele já dá em rol, né? Já dá aí organizado, direitinho. Então vamos para o cálculo da média, né? A média. Como é que eu calculo a média? Eu somo tudo e divido por quanto? Pela quantidade de elementos, que são 6. Vamos ver quanto que dá essa soma, né? A média é 4 mais 5 mais 8 mais 8 mais 10 mais 13, né? E divide pelo total, que é 6. Então, quanto que é o valor da sua média? Vamos aqui, 4 mais 5 dá 9, 9 com 8 dá 17, 17 com 8 dá 25, 25 com 10 dá 35, 35 com 13 dá 48, né? Então, beleza. Soma em cima dá 48, dividido por 6. Quanto que dá isso daqui? 48 dividido por 6 dá quanto? Dá exatamente 8, né? Então, qual o valor da sua média? A sua média é igual a 8. Beleza? E aí ele quer o quê, pessoal? Ele quer mediana, né? Também. Quem é a mediana? A mediana a gente viu como calcula. O que é que eu vou fazer para a mediana? Vou ver quantos elementos eu tenho. Tenho quantos? 6. 6 é par. Quando é par, o que é que eu faço? Divido por 2, que dá 3. Então, vou pegar a terceira. Quando é par, eu pego a posição sucessora. A terceira e a quarta. E aí eu faço a média. Quem é o terceiro termo? Primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Então, vou fazer a média de 8 com 8. Né? Então, a mediana vai ser a média de 8 com 8 e 8, né? Quanto que é essa média? É exatamente 8. Beleza? E quem é a moda? A moda é aquele mais fácil. A moda é o valor que mais se repete. Quem é que mais se repete aqui? O 8, que aparece 2 vezes, né? Então, a moda também é 8. Então, esse é um conjunto de dados, né? Que a gente chama de simétrico, né? Porque ele média, moda, média, mediana e moda são iguais. Qual é a soma deles três? Né? Porque ele quer a soma, né? Na realidade, a soma vai ser 8 mais 8 mais 8, que dá 24. Né? Então tá aí a soma dessas minhas métricas, né? Que é a média, moda, a mediana. Qual é a resposta? A resposta está no item B, né? Que é 24. Então o gabarito é letra B. Questãozinha fácil, né, pessoal? A gente já trabalhou aí com moda, média e mediana. Então, aplicamos mais uma vez e finalizamos aí a 7ª questão. Vamos para a próxima. Pessoal, agora vamos resolver a questão de número 8. Vamos ler o enunciado. No conjunto de dados 356688, o valor da variância amostral é... Olha aí, pessoal, ele fala de variância, certo? O que é variância? Fórmulazinha para variância, eu tenho duas maneiras. Eu tenho a variância da amostra e tem a variância da população. Então, cuidado. Na questão, ele te pede variância amostral, então variância da amostra. Como que eu calculo a variância, né? Geralmente ele representa por S ao quadrado. Como é que eu calculo a variância de um conjunto de dados? A variância, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. X, né? Xi menos X barra elevado ao quadrado. Aí você vai dividir por N menos 1. E a da população, ela é como o somatório de xi menos x barra ao quadrado dividido por N. Pessoal, olha aqui, ó. Vamos explicar cada fórmula aqui. A amostra, eu vou ter essa fórmula. A variância é esse S ao quadrado, certo? Quem é xi? O meu xi, ele é cada dado que eu tenho na minha questão. Por exemplo, 3, o 5, 6, é cada um desses. Beleza? Quem é x barra? X barra é a média, certo? E o que é esse símbolo aqui? Para quem não conhece, esse símbolo é o de somatório. Ou seja, eu vou somar várias parcelas. Vou mostrar já já no exemplo como fica, né, da questão. E quem é o N? N é a quantidade de elementos que eu tenho, né? É a quantidade de elementos que eu tenho na minha questão. Certo? Que nesse caso dessa questão eu vou ter 6 elementos. Para a população é muito parecido, só que eu não divido por N menos 1, eu divido por quanto? Por N. Beleza? Então vamos ver como que fica isso aí nessa questão. Ele quer a variância desse conjunto de dados.
Beleza? Então, como que é a variância? A variância, ela é o quê? Ela é o somatório de quem? De cada xi menos a média. Então, antes eu tenho que calcular quem? A minha média. Quem é a média? Somar tudo e dividir por 6, não é? Então, vamos aqui para o cálculo da média. Vamos chamar de x bar agora, a média. É quem? 3 mais 5, 8. 8 mais 6 dá 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 com 6, 20. 20 com 8, 28, né? 28 com... 20 com 8, 28. 28 com 8 dá quanto? 36, não é? Então, a soma de tudo eu divido por 6. Então, quanto que é a média? Ó, mais uma vez, a gente já está craque em calcular média. A média dá 6. Beleza. Se a média é 6, é o nosso x-bar. Então, como é que eu vou usar esse símbolo de somatório? Da seguinte maneira. Eu vou pegar o xi. O teu i, ele vai começar com 1. Então, ele vai pegar o x1. Quem é o teu x1? X1 é exatamente esse cara aqui, ó. O x1. Esse aqui vai ser o teu x2. Esse vai ser o teu x3. Esse vai ser o teu x4. Esse vai ser o teu x5. E esse vai ser o teu x6. Então, você vai começar com o x1. Então, você vai pegar quem? x1 menos a média. Quem é x1 menos a média? 3 menos a média, que é 6, elevar ao quadrado, beleza? E vai somar ali, ó. Próximo, não é um somatório que eu falei isso aqui? Você vai somar com o próximo. Quem é o próximo? O próximo vai ser o x2 menos a média. Quem é o x2? É o 5. Quem é a tua média? A tua média não é 6? Pronto. Ao quadrado, né? Sempre ao quadrado. E os próximos? Da mesma forma. 6, né? 6 menos a média, vai ficar 6 menos 6 ao quadrado. O próximo seria esse termo, 6 menos 6 ao quadrado. E o próximo, 8 menos 6 ao quadrado. E o próximo, 8 menos 6 ao quadrado. Beleza? Só que você tem que fazer o quê? Não tem que dividir por n menos 1? Quanto que é o seu n? N é a quantidade total de elementos, que é 6. 6 menos 1 dá 5. Então, você vai dividir isso daqui por 5. Então, quanto que é a sua variância? Vamos organizar esses termos. Antes de organizar, entendeu bem como é que é esse somatório? Eu pegar cada xi, subtrair da média e elevar ao quadrado. Cada um. E no final eu somo todos eles. Então, esse símbolo não tem nada de mirabolante. Ele significa que eu vou somar todas essas parcelas. Beleza? Então, vai ficar 3 menos 6. Quanto é 3 menos 6? Menos 3, né? Menos 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9, certo, pessoal? Todo número elevado ao expoente par, ele é positivo. Então, menos 3 ao quadrado é menos 9. Não, não é menos 9, é 9. Todo número ao quadrado é positivo. Mais 5 menos 6, menos 1. Menos 1 ao quadrado dá quanto? Dá 1, não é, pessoal? 1. Mais... Olha isso aqui, ó. 6 menos 6 dá 0. 0 ao quadrado, 0, né? Esse aqui zera. Esse aqui, pelo mesmo motivo, zera. Né? Então, não vai ter muita conta. 8 menos 6, 2. 2 ao quadrado, 4. 8 menos 6, 2. 2 ao quadrado, 4 de novo. Né? Dividido por 5. Então, quanto que dá isso daqui? 9 mais 1 dá 10. 10 mais 4, 14. Com 4, 18. Então, vai dar quanto? 18 dividido por 5. Se você for fazer essa conta, 18 por 5, qual valor você vai encontrar? 18 por 5 dá 3, né? 3 vezes 5 dá 15. 18 menos 15 dá 3, né? 3 por 5 não dá. Então, acrescenta um 0 e a vírgula. Então, aqui fica 6, né? 6 vezes 5 dá 30. E aí, quando você subtrai aqui, fica 0. Então, qual o valor da sua variância? A sua variância, o valor que você encontra é de 3,6. Né? Cuidado, pessoal, para ler bem a questão e ver se ele quer a variância da amostra ou da população. Beleza? Então, ele pediu a variância da amostra, né? Variância amostral. Então, qual o item aí que tem 3,6? É o item A. Né? Então, o gabarito da questão, letra A. Certo? Finalizada a questão de número 8, vamos agora para a 9ª questão.
vamos resolver agora a questão de número 9. O enunciado diz o seguinte: um trabalho com 2 questões de matemática foi dado a um grupo de 50 alunos. Desses alunos, apenas 15 acertaram as 2 questões. 30 acertaram a primeira questão e 10 acertaram apenas a segunda questão. Qual foi a porcentagem de alunos que erraram as 2 questões? Olha aí, pessoal, questãozinha de lógica, né, de conjuntos, onde eu vou separar da seguinte maneira. Um trabalho de matemática tinha 2 questões, certo? Teve gente que acertou a questão 1, teve gente que acertou a questão 2, teve gente que acertou as 2 questões e deve ter gente que acertou nenhuma questão, né? Que é exatamente o que ele pergunta. Olha aí, eu vou separar assim, ó. Questão número 1, questão número 2, beleza? Questão de número 1 e questão de número 2. Agora eu vou pegar aqui um enunciado e vou interpretar aqui o que ele diz. Ó, são 50 alunos. Desses alunos, apenas 15 acertaram as 2 questões. Onde é que está os alunos que acertaram as 2 questões? Né? É o pessoal que acertou a questão 1 e o pessoal que acertou a questão 2. Então, esses 15 alunos, eles vão estar aqui, ó, que é a galera que acertou a questão 1 e 2. A galera que está nessa parte aqui, ó, nessa parte, é apenas a galera que acertou a questão 1. E a galera que está nessa outra parte é apenas a galera que acertou a questão 2. Acertou somente a 1 e acertou somente a 2. E a galera que acertou as 2 é exatamente aqui. Beleza? Que é na interseção. Aí vamos lá. 30 acertaram a primeira questão, né? 30 acertaram a primeira questão. Vamos lá. 30. Só que eu já tenho quantos aqui? Na primeira questão, não já coloquei 15? Ele disse que foram 30. Então tem que ter mais quanto aqui? 15, não é verdade? Pronto. Agora eu tenho quantos que acertaram a primeira questão? 15 mais 15 dá os 30, não é verdade? E agora, vamos para a próxima afirmação. 10 acertaram apenas a segunda questão, pessoal. 10 pessoas acertaram apenas a segunda. Onde é que está apenas a segunda? Ó, apenas a segunda está aqui, ó, né? Somente a segunda questão. Quantas pessoas acertaram apenas a segunda? 10, né? É o que ele diz. Então, cuidado com essa palavra apenas. Porque você poderia pensar, 10, vixe, mas já tem 15 aqui na segunda. Não, mas é somente que acertaram a segunda questão. Então, ele te pergunta aqui o seguinte, vamos ver. Qual foi a porcentagem de alunos que erraram as 2 questões? Veja que todo mundo aqui, ó, que eu coloquei, acertaram pelo menos uma questão, né? Esse aqui acertou só a primeira, esse daqui acertou a primeira, a segunda e esse daqui acertou só a segunda. Quantos alunos eu tenho aí? Eu tenho no total 40 alunos, não é verdade? 40 alunos. Beleza. Só que na sala não tem 50? Então é porque os outros 10 o quê? Os outros 10 erraram a primeira e a segunda questão. E ele quer saber essa porcentagem. 10 alunos erraram, né? 10 alunos erraram a primeira e a segunda. Erraram. Erraram 1 e 2. Beleza? Então, ele quer saber quanto que vale isso aí em porcentagem. Aí eu uso uma regra de 3, se eu quiser, por exemplo. Ó. Eu não tenho 50 alunos. 50 alunos corresponde a quantos por cento? 100% da minha sala. E 10 alunos corresponde a quanto? Não sei, é o que eu vou calcular. 50 vezes x igual a 10 vezes 100, né? Passando 50 dividindo, vai ficar como? 10 vezes 100 dividido por 50, né? Aí, ó, corta 0 com 0 e aí vai ficar como? 100, que é 10 vezes 10 dividido por 5. Quanto que dá isso daqui? 100 dividido por 5 dá 20%. Beleza? Essa também, pessoal, era uma conta, não precisava às vezes fazer a regra de 3, porque de 50 eu tenho 10, né? Fica fácil ver que era 20%. Mas beleza, para não correr o risco, né? Você está lá no concurso, aquele momento você tem que acertar. Na pior das hipóteses, faça essa continha aqui rapidinho, beleza? Então, qual é a porcentagem? É de 20%. Qual a alternativa aí que a gente encontra esse 20%? É exatamente na letra D, né? Gabarito aí é a letra D.
Beleza? Então, ó, finalizamos aí a questão de número 9, né? Questãozinha de lógica de conjuntos. E agora vamos para a questão de número 10 e a nossa última questão. Agora, pessoal, vamos resolver a nossa última questão. Questão de número 10. Vou ler aqui o enunciado. Paulo e Adriano brincaram de pau ímpar. E em cada jogada, cada um podia mostrar de 0 a 5 dedos. Eles brincaram por 10 partidas, sendo que Paulo mostrou respectivamente o número de dedos igual a 2, 0, 4, 4, 3, 2, 1, 0, 0 e 1. Em todas as partidas, a soma dos números de dedos mostrado por eles foi sempre igual ao mesmo número ímpar. A soma dos números de dedos mostrado por Adriano nessa partida foi o seguinte. Ó, pessoal, Paulo jogou na brincadeira de pau ímpar, os dados dele foram esses, né? E Adriano, é o que ele quer saber. Só que ele diz o seguinte, em cada partida, a soma dos dedos de Paulo com Adriana deu sempre o mesmo número ímpar, certo? Então a soma dos dedos dos dois vão dar sempre ímpar. Só que aconteceu essa soma foi sempre o mesmo valor em todas as jogadas. Então vamos pensar. Adriano, na primeira partida, o Paulo jogou 2. Quais são as possibilidades da Adriana aqui, ó, nesse primeiro caso? A Adriana poderia jogar 0? Vamos ver. 0, se fosse 0. 0 mais 2 dá quanto? Dá 2. 2 é par, então não pode. Por quê? Porque ele diz que a soma sempre é o mesmo número ímpar. Então 0 não pode. Pode ser 1? Pode. Por quê? Porque 1 mais 2 dá quanto? 1 mais 2 dá 3. Então a soma está dando 3, beleza? E agora, pode ser 2? 2 mais 2 não pode, porque é quanto? 4, né? Pode ser 3? Pode, porque 3 mais 2 dá quanto? 5. 5 é ímpar, então pode. Ela poderia ter jogado 5? Poderia, porque 5 mais 2 dá quanto? 7. Então, beleza. O 4 não pode, né? Porque 4 mais 2 dá 6, que é par. Então essas são as possibilidades aí da Adriana, beleza? Agora eu vou calcular aqui a soma, porque ele diz que a soma das duas jogadas, aliás, dos dedos de Paulo com a Adriana, é sempre o mesmo número, né? Supondo que a Adriana jogou 1, qual era a soma de 1 com 2? A soma dá 3. Qual é a soma de 3 com 2? Dá 5. Qual a soma de 5 com 2? Dá 7. Beleza, ó, tá vendo que a soma sempre dá um número ímpar. Mas tem que dar o mesmo número para todas as jogadas. Então vamos analisar aqui a segunda jogada, para ver se a gente já elimina algum termo. Paulo jogou 0. Se ele jogou 0, Adriano poderia jogar quais números? Poderia jogar 1? Poderia, não poderia? Poderia jogar o 3? Poderia, não poderia? Poderia jogar o 5? Também. Então você faz a mesma análise de tal forma que a sua soma seja o quê? Seja um número ímpar. 1 mais 0 dá 1, é ímpar. 3 mais 0 dá 3, que é ímpar. 5 mais 0 dá 5, que é ímpar. Beleza. Agora vamos ver quanto que dá a soma, né? 1 com 0 dá 1. 3 com 0 dá 3. 5 com 0 dá 5. Então veja que a gente já vai eliminar um cara. Quem é esse cara que a gente vai eliminar? Ó, a soma de número 7 apareceu aqui na primeira jogada, não apareceu? Mas apareceu na segunda? Não, não apareceu. Então, o 7 aqui, ó, está eliminado, porque a soma tem que ser a mesma em todas as jogadas. Então, o 7 ele era válido para quem? Para o número 5, né? Que foi 5 mais 2 aqui na primeira jogada. Então, cancelo o 5. Na segunda jogada, ó, tem um soma 3, beleza, tem um soma 3 aqui. Tem um soma 5, tem um soma 5 aqui. Tem um soma 1, mas tem um soma 1 na primeira? Não tem. Então, cancelo o número 1, né? Então, cancelo esse daqui. Beleza, né? Será que já dá pra gente matar alguma coisa? Vamos ver. Na primeira aqui, ó, né? Vamos só fazer mais um aqui, pra gente confirmar isso daí. 4. 4 ela poderia também, né? Da mesma forma jogar 1, 3 e 5. Beleza? Quanto que daria essa soma? Essa soma, 1 mais 4 dá quanto? 5, não é verdade? 3 mais 4 dá quanto? Dá 7. 5 mais 4 dá 9. Perfeito. Agora vamos eliminar aqui.
Veja, eu tinha brigando quem? O 5 e o 3, ó. 5 e o 3. Mas o 3 aparece aqui? Não, não aparece. Então, se o 3 não aparece, o 3 vai ser o quê? Eliminado, né? Ó, 3 foi eliminado. 3 foi eliminado aqui na primeira, ó. 3 foi eliminado aqui também, ó. Então, eu elimino esse cara aqui. Beleza? Então, pessoal, qual foi a única soma que deu certo? 5, 5, 5. Então, toda vida a soma dos números deles, né, do Paulo com a Adriana, vai dar quanto? Vai dar igual a 5, beleza? Vai dar sempre 5, a soma. Então, se a soma vai dar 5, vamos aqui montar de novo aqui os dedos da Adriana. Os dedos da Adriana vai ser, a soma com os dedos de Paulo vai dar 5. Se o Paulo jogou 2 aqui, a Adriana jogou quanto? 3. Se o Paulo jogou 0, a Adriana jogou quanto? 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5 e 4, né, pessoal? Por quê? Porque a soma sempre dá 5. Então eu fiquei analisando aqui as possibilidades e fiquei olhando onde a soma sempre ia dar o mesmo valor, né? Quando a gente vai montando mais, a gente vai cancelando alguns. Então pronto, matei a questão. Ele te pergunta qual foi, nas 10 jogadas, a soma dos dedos da Adriana, né? Então você vai somar. 3 com 5, 8, né? 8 com 1, 9. 9 com 1, 10. 12. 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19. 19 com 5 vai dar 24. 24 com 5 dá 29. 29 com 4 dá 33. Então a Adriana, a soma dos dedos dela dá 33. Beleza, pessoal? Se dá 33, qual é o gabarito dessa questão? O gabarito dessa questão vai ser exatamente a letra C. Beleza? Então, pessoal, a gente finaliza aqui mais uma lista de 10 questões voltadas aí para vocês que estão estudando para o concurso da Polícia Municipal do Eusébio. E vamos lá, pessoal. Deem um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima aula.